A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui com o nosso último vídeo da série Discipulado Cristão. Hoje nós iremos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 39 ao 49. O texto sagrado diz o seguinte: Jesus dizia-lhes uma parábola. Pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Esse trecho aqui está contido no Sermão da Montanha, narrado por Lucas. Apesar de haver algumas pequenas discrepâncias entre a narrativa de Lucas e de Mateus, é consenso entre muitos autores e comentaristas que isso aqui se trata de o Sermão da Montanha, sendo bem menos extenso do que o que está lá em Mateus. E aqui nós encontramos o encerramento de Lucas desse sermão, e assim como lá em Mateus termina com a parábola dos dois construtores, ou os dois fundamentos. E aqui, à luz desse texto de Lucas, nós iremos meditar sobre as qualificações de um discipulador. Nós já vimos que a missão da igreja é fazer discípulos, a vocação dos primeiros discípulos, o teste do discipulado, e semana passada nós meditamos sobre as características de um verdadeiro discípulo. Mas hoje nós iremos meditar sobre as qualificações necessárias para um discipulador. E à luz do versículo 39 ao 42, nós entendemos que a primeira característica, a primeira qualificação de um discipulador é que ele precisa ser discípulo. Nós não podemos ofertar aquilo que nós não temos. Nós não podemos dar aquilo que nós não possuímos. Assim como tem um ditado que diz: filho de peixe é peixinho, só pode fazer discípulo quem é discípulo. Só pode ser um discipulador aquele que já se tornou um discípulo de Cristo. Então nós entendemos que
é uma qualificação indispensável para um discipulador. É ser discípulo. É alguém que no versículo 39 já foi salvo por Cristo. Já teve os seus olhos espirituais abertos e agora pode proclamar a salvação. Jesus conta aqui uma parábola dizendo que um cego, pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na mesma cova? Então Cristo, para a primeira pergunta, um cego pode guiar outro cego? A resposta é não. Não cairão ambos na mesma cova? É óbvio que sim. Então, assim como um cego não pode guiar outro cego, alguém que não foi salvo não pode levar outra pessoa à salvação. Então, a primeira necessidade de um discípulo é que ele precisa ser salvo. Um discípulo de Cristo é alguém que já desfruta da salvação. É alguém que já teve um encontro salvífico com o Senhor Jesus Cristo. E os seus olhos espirituais foram abertos. Jesus aqui conta essa parábola e possivelmente em reprimenda aos seus adversários, os religiosos, os fariseus e os escribas, mas também aqui é uma instrução para os seus discípulos, para eles poderem instruir outros no caminho da salvação. Primeiramente eles precisavam ser salvos, porque um líder espiritualmente cego não tem como guiar outro no caminho da salvação. Nós precisamos, para ser um discípulo de Cristo, primeiramente ter gozado da salvação, desfrutar dela. Não é questão de arrogância ou prepotência, mas a convicção da salvação é um fator preponderante para se tornar um discípulo de Cristo, para ser um discípulo do Senhor Jesus. Porque um cego não tem como guiar outro. E aqueles que estão espiritualmente cegos, como disse o apóstolo Paulo, que o Deus deste século, uma referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não enxerguem a luz do Evangelho. Então, o mundo ele está cego, cego pelo pecado, cego porque Satanás os cegou para que eles não compreendam o Evangelho de Cristo. Então, é indispensável, é uma característica essencial de um discípulo, é ele gozar da salvação, é ele ter convicção da salvação. A segunda característica de um discípulo é que aqui no versículo 40, Jesus disse: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito, ou como a tradução da Almeida Revista Atualizada diz, todo o que for bem instruído será como seu mestre. Então aqui nós, desse versículo, tiramos a segunda característica de um discípulo, que é ser discipulado. A palavra traduzida por perfeito ou bem instruído, no grego significa literalmente completamente treinado. E a ideia justamente é essa, de alguém que recebeu um treinamento, que foi bem instruído. Então, para alguém ser discipulador, ele precisa primeiro ser discipulado. Precisa aprender de Cristo para poder ensinar. Ora, Paulo, ele era um homem sábio, douto, nas Escrituras, conforme os ensinos dos rabinos. Mas após sua conversão, ele precisou aprender do Senhor, para depois de cerca de 10 a 14 anos,
ele dá início ao seu ministério, no sentido de ser chamado para pastorear uma igreja, ou ser o auxiliar de Barnabé no pastoreio da igreja lá em Antioquia. Alguém já disse que é necessário se sentar para aprender, para só então se colocar de pé para ensinar. Então, um discipulador, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser instruído nas Escrituras Sagradas. Eu quero ressaltar aqui que não estou falando de frequentar um seminário teológico. Estou falando de um discipulado. Todo cristão ele precisa ser discipulado. Nós não podemos cair em dois erros. Aqueles que menosprezam o estudo teológico ou aqueles que supervalorizam. Nós não podemos cair em nenhum dos dois erros. Nós não podemos menosprezar porque nós precisamos, de fato, nos aprofundar no conhecimento de Deus. E não podemos supervalorizar porque nem todos vão ingressar em um seminário. E, na verdade, o seminário está suprindo uma necessidade que a própria igreja era para suprir. Nos primeiros séculos da igreja primitiva, pelo menos nos 3 primeiros, não existia isso. Mas as pessoas eram tão bem discipuladas que não havia necessidade de um seminário teológico. Porque a igreja cumpria bem seu papel de discipular os cristãos. Então, para ser um discípulo, precisa passar por esse processo de discipulado, de ensinamento e de maturação. Conhecer as Escrituras e também se submeter a elas. E o terceiro aspecto de um discípulo, no versículo, ou de um discípulo, né? É que ele precisa ter discernimento espiritual. Jesus conta aqui uma parábola de alguém que enxerga um cisco ou um argueiro no olho do seu irmão, quando na verdade não enxerga a trave ou a viga que está no seu próprio. Jesus está condenando aqui não é todo tipo de julgamento, mas ele está condenando um julgamento hipócrita. Aquele julgamento ou juízo que é feito de forma temerária e condenatória por alguém que não tem capacidade espiritual para fazê-lo e o faz de forma hipócrita. A ideia aqui é de alguém que olha pela sua janela e vê o carro do seu vizinho sujo, quando na verdade o que está sujo não é o carro do vizinho, mas a sua janela. Se ela abrisse a janela, ela veria que o carro do seu vizinho está limpo. A ideia do texto aqui é basicamente essa. Alguém que está em pecado, alguém que está em falta diante de Deus, não tem capacidade espiritual para fazer tal avaliação. Como nós queremos instruir, como nós queremos discipular as pessoas se nós mesmos estamos em falta, se nós mesmos não conseguimos enxergar. Precisamos ter compreensão espiritual, entendimento espiritual. Ora, a repreensão de Deus ao seu povo da antiga aliança era que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. E nós precisamos ter entendimento espiritual para poder ajudar os discipulandos a passarem, a avançarem na sua vida cristã. Mas nós precisamos ter
uma compreensão, um entendimento espiritual, uma iluminação espiritual. Se nós mesmos somos desconhecedores, temos a nossa mente travada para as Escrituras, como é que nós vamos ensinar os outros? Se nós que estamos em falta diante de Deus, numa condição de pecado, como é que nós queremos corrigir os outros? Esse ditado de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não cola no cristianismo. Primeiramente porque Cristo é o nosso exemplo maior. Antes de Jesus trazer uma grande lição para os seus discípulos, ele vivenciava isso primeiro. Jesus, quando vai falar sobre humildade, primeiramente ele lava os pés dos discípulos. Jesus vivia o que ele pregava. Jesus amava as pessoas, por isso que ele tem autoridade para pregar sobre o amor. Então nós precisamos ter conhecimento espiritual, ter os nossos olhos iluminados, a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo. Não estou querendo aqui dizer que você precisa ser um Russell Shedd da vida para se tornar um discipulador. Não. Mas você precisa gozar da salvação. Você precisa ter passado por esse processo de discipulado. E você precisa ter a sua mente iluminada pelo Espírito Santo para compreender as Escrituras, para poder discernir o mundo espiritual, o reino espiritual. Em segundo lugar, a segunda qualificação de um discipulador é que ele precisa produzir bons frutos. A nossa condição espiritual, ela é manifesta através dos nossos frutos, através da nossa vida. É impossível, Cristo disse, uma árvore boa produzir mau fruto. Da mesma sorte, é impossível uma árvore má produzir bom fruto. Trazendo isso para o nosso contexto, para um reino espiritual, para o mundo espiritual, é impossível o ímpio praticar boas obras diante de Deus. Isaías, lá no capítulo 64, versículo 6, diz que o melhor de nós, o melhor daqueles que estão sem Cristo, que estão à parte de Deus, o melhor das nossas justiças diante de Deus é como trapos de imundícia. Então é impossível um ímpio produzir bons frutos. Na ótica humana pode até ser possível, mas não na divina, cuja exigência de justiça é a perfeição. E exceto Cristo, ninguém cumpriu isso. Da mesma sorte, uma árvore boa, ela produz bom fruto. Alguém que foi justificado por Cristo, alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, essa pessoa passa a produzir bons frutos, a praticar obras aprazíveis a Deus. Não importa se talvez a mudança em A seja não tão notória como a mudança em B. O importante é que ambos sejam transformados. Tem que haver mudança. Uns, essa mudança é mais notória, em outros nem tanto. Mas o fato é que aquilo que nós realizamos, a nossa vida, ela manifesta ou revela a nossa condição espiritual. A nossa condição de estarmos em Cristo, regenerados, salvos pela graça, ou estarmos sem Cristo, produzindo maus frutos, amando o pecado e sendo escravo dele. Mas em primeiro lugar, nós precisamos entender que os nossos bons frutos são manifestos através dos nossos atos. No versículo 44, Lucas diz que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto.
pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de abrolhos. Ou seja, nós somos conhecidos por aquilo que praticamos, por aquilo que nós realizamos. Os nossos atos em Cristo devem ser para a sua glória, para a promoção da glória de Deus. Jesus Cristo, lá em Mateus 5,16, ele diz que as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. A nossa vida deve ser uma vida que tem esse padrão, que está lá em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, os nossos atos, as nossas ações, as nossas atitudes devem ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que fazemos deve ser com esse alvo de glorificar ao nosso Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos bons frutos devem ser visíveis ao mundo através das nossas ações, através da nossa vivência do Evangelho. Nós precisamos encarnar a mensagem de Cristo. E nada mais ou nada melhor do que a própria encarnação de Cristo para servir de modelo para nós. Jesus abriu mão dos céus, abriu mão da sua glória que ele gozava antes da encarnação, para vir aqui na terra, se fazer homem, nascer em uma manjedoura, viver uma vida humilde e ainda por cima ser crucificado como um malfeitor. Mas as suas ações, elas eram para a glória do Pai. A sua vida foi uma vivida em plenitude de obediência ao Pai. E esse é o modelo para nós. Tudo aquilo que nós viermos a fazer deve ser com o único objetivo de exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos deixou o exemplo. Não é à toa que a igreja primitiva era chamada de o caminho, porque eles tinham a ideia de que era um modo de vida, um caminho a ser seguido. Não é seguir regras, é seguir valores, seguir princípios que norteiam as nossas decisões, que norteiam toda a nossa vida. E isso deve ser para a glória de Deus, produzindo frutos. Mas não apenas em atos. No versículo 45, Lucas diz que a boca fala do que o coração está cheio. O nosso falar deve ser para a glória de Deus. O nosso coração deve estar cheio da graça, cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus. Porque quando o nosso coração está repleto de Deus, a nossa boca vai evidenciar isso. Palavras de maldições vão dar lugar a palavras de bênção. Palavras obscenas ou palavras torpes vão dar lugar a palavras agradáveis, palavras aprazíveis. Tudo vai depender daquilo que está em nosso coração, aquilo que tem primazia em nosso coração. É impossível o ímpio colocar Deus em primeiro lugar, mas o discípulo de Cristo, ele se enche da presença gloriosa do Espírito Santo, e a sua boca é um canal de Deus para anunciar a salvação aos perdidos. A nossa boca, a nossa fala, o nosso linguajar deve ser para a glória de Deus.
É isso que Paulo diz a Timóteo, que ele fosse modelo, que ele fosse exemplo no agir, no falar, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Nós devemos ser modelos e é preciso que o discipulador ele tenha uma vida íntegra, uma vida submetida ao senhorio de Cristo e que suas palavras produzam vida naqueles que ouvem, produza edificação espiritual naqueles que lhe ouvem. Mas a terceira qualificação de um discipulador é que ele deve ser edificado em Cristo. Jesus conclui o sermão aqui sobre uma parábola onde dois construtores edificam uma casa. Um em cima de uma rocha e outro em cima da areia. A rocha na qual o primeiro constrói a casa simboliza aquele que edifica a sua vida em Cristo. Enquanto que o segundo, aquele que constrói a casa na areia, simboliza aquele que constrói sua casa fora de Cristo. Que constrói a sua vida, que edifica a sua vida fora de Cristo, ou à parte de Cristo. Então nós precisamos ser edificados em Cristo. Para isso, a obediência é essencial. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ora, se Cristo de fato é o Senhor das nossas vidas, como é que nós demonstramos isso? Se não obedecendo-lhe, se não lhe sendo submisso. Então, a obediência é fundamental, é primordial para que a nossa vida seja edificada em Cristo. Os apóstolos, eles reiteradas vezes explicam no Novo Testamento que Cristo é o fundamento da igreja e que as nossas vidas devem ser edificadas em cima disso. Mas para a nossa vida espiritual ser cada vez mais edificada, nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos estar debaixo da sua autoridade, do seu jugo, da sua doutrina. Como é que eu digo que eu amo a Jesus se eu não lhe devoto obediência? Se eu desprezo a sua palavra? Eu estou enganando a mim mesmo se eu pensar dessa forma. Que eu amo a Cristo sendo desobediente e rebelde aos seus ensinamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? A obediência é um aspecto indispensável para o discipulador. Porque através da nossa obediência a Cristo, as pessoas que estão sendo discipuladas vão aprender a obedecerem a Cristo da mesma forma. Se nós não obedecemos a Cristo, aquelas pessoas que nós vamos discipular serão um desastre. Serão pessoas rebeldes e insubordinadas à palavra de Deus. E nós podemos até fazer discípulos, mas não para Cristo, e sim para nós mesmos. E nós vamos perceber que para a nossa vida ser edificada em Cristo, também é necessário esforço pessoal. O Novo Testamento, bem como o Antigo, salienta que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, sem nenhuma ajuda humana. A totalidade da salvação ou do ato salvífico em nossa vida é uma obra divina e não humana. Porém, para a nossa vida ser edificada em Cristo,
exige esforço. Exige um esforço diário. Paulo fala da luta da carne contra o espírito. Diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, para que nós façamos a vontade da carne, dos nossos desejos pecaminosos e não nos submetamos ao senhorio de Cristo. E para nós nos submetermos ao senhorio de Cristo diariamente, nós precisamos mortificar a nossa velha natureza e isso exige esforço. Exige disciplina espiritual. Exige uma vida de oração, de leitura e estudo das Escrituras Sagradas. Uma vida de submissão à autoridade de Cristo. E isso exige esforço. Não é algo fácil. Ninguém nasce um gigante espiritual. Nós nascemos bebês espirituais. Mas o nosso crescimento depende também do nosso esforço. Se nós dedicamos míseros 10, 15 minutos do dia para o Senhor, ou até menos, como esperamos desenvolver a nossa vida espiritual? Isso exige esforço, nós precisamos dedicar tempo ao Senhor. Fala-se muito em dízimo. E nós cremos que é um mandamento que permanece na igreja do Novo Testamento. O problema é que nós achamos que o dízimo é só dar os 10% daquilo que nós ganhamos, das nossas finanças. Mas o dízimo deve ser de tudo, inclusive do nosso tempo a Deus. Nós devemos devotar tudo ao Senhor. E 10% do dia seria pelo menos 2 horas e 24 minutos. Será que nós dedicamos pelo menos 1 hora ao Senhor? Nós precisamos nos esforçar e buscar. Esdras disse, lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que Esdras propôs no seu coração buscar a lei do Senhor e depois cumpri-la, para só então ensiná-la ao povo de Israel. E isso exige esforço. Estudar, por incrível que pareça, exige esforço, exige disciplina. Para estudar as Escrituras, principalmente, para ter uma vida de oração constante, para jejuar, para viver uma vida piedosa, exige esforço da nossa parte. Porque todos os dias nós acordamos do lado do nosso pior inimigo, que é nós mesmos, que na verdade não está nem ao nosso lado, mas está dentro de nós, é a nossa velha natureza, que todos os dias quer nos inclinar para o pecado. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos desperta para nós buscarmos ao Senhor, para nós sermos edificados em Cristo e ter a nossa vida espiritual crescente e não declinando. Não podemos levar a vida cristã na brincadeira como Sansão levou no antigo pacto. Era um pecado aqui e outro ali, achando que não ia trazer consequências, até que a Bíblia diz lá em Juízes capítulo 16, versículo 19, que o Espírito do Senhor abandonou Sansão. Exige esforço, exige renúncia da nossa parte, para construirmos uma vida bem edificada na presença do Senhor Jesus Cristo, fundamentada na sua palavra, porque senão nós não vamos subsistir no dia do juízo. Nós precisamos estar edificados em Cristo. E essas são as 3 qualificações que nós encontramos para um discipulador à luz desse texto. Primeiramente, ele precisa ser discípulo.
E aplicando isso para nós só podemos fazer discípulos se nós primeiro formos discípulos. Nós só conseguiremos fazer discípulos para Jesus se nós já formos discípulos de Jesus. Isso não quer dizer que você deve tratar com desdém essa questão. Então eu não vou me esforçar, então eu não vou precisar fazer discípulos. Isso é um grande equívoco, isso é para todo o povo de Deus. Você precisa se esforçar e fazer a vontade de Deus, que é fazer discípulos. Segundo lugar, a segunda qualificação aqui é que nós precisamos produzir bons frutos. Ou seja, nós precisamos ser transformados. Paulo diz que nós devemos ser transformados de glória em glória, de fé em fé. O salmista diz de força em força. Então é um processo constante, é um processo contínuo que nós devemos sempre estar avançando e não retrocedendo. Tudo aquilo que nós falamos ou fazemos deve ser para a glória de Deus. E por fim, nós precisamos ter a nossa vida edificada em Cristo. Não nos nossos pressupostos, não nas nossas opiniões, não nos nossos pensamentos vãos, mas em Cristo e em Sua palavra. A nossa vida deve ser edificada na rocha eterna, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o fundamento da igreja. Só então nós vamos fazer discípulos. Não importa o tempo que nós vamos gastar. Jesus passou cerca de 3 anos a 3 anos e meio. Mas quando ele foi assunto aos céus, ele deixou 12 homens, que mudou a história daquela sua geração e das gerações posteriores. Aqueles 12 homens conhecidos como os 12 apóstolos. Mas o apóstolo Paulo, que depois foi o apóstolo dos gentios. Eles incendiaram a sua geração. Eles inflamaram a sua geração. Mas Jesus gastou 3 anos para discipulá-los. Aonde Cristo ia, eles iam. Eles viam aquilo que Jesus falava, mas acima de tudo eles observavam o estilo de vida que Jesus levava. Quando Jesus foi assunto aos céus, após a descida do Espírito em Pentecostes, eles começaram a colocar em prática aquilo que Jesus lhes ensinara. Isso vale para nós hoje. Nós não podemos abrir mão de fazer discípulos na igreja. Há pessoas que passam pela igreja e saem da igreja sem ter feito um discipulado. Isso deveria ser um motivo de vergonha para nós. Porque a missão da igreja é fazer discípulos. Ainda que alguém abandone, mas ela precisa ser discipulada. Alguém que vem até nós precisamos instruir nos caminhos das Escrituras. Se elas rejeitarem, o problema é delas. Mas a nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é instruir as pessoas em todo o conselho de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente nesses estudos de discipulado e que Deus lhe desperte para você se aprofundar mais no conhecimento de Deus e se tornar um discipulador e uma discipuladora melhor. Porque a cada vez mais que nós nos aperfeiçoamos, nós somos melhorados nessa tarefa de fazer discípulos e nós compreendemos cada vez mais a nossa missão e a nossa vocação aqui na terra, que é fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo para o louvor e a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.